Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Daniel, e se você me visse há alguns meses, talvez dissesse que eu era um jovem cheio de fé. Estava sempre na igreja, participava dos cultos, dos jejuns coletivos, ajudava com a mídia, sempre com um sorriso no rosto. Mas o que ninguém sabia é que por dentro eu estava quebrado. Eu não me sentia parte de nada. Era como se eu estivesse cercado de gente, mas completamente sozinho. Desde a infância, eu carregava um peso que só quem vive isso entende. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Não deixou recado, não ligou, não mandou carta. Minha mãe dizia que ele não estava pronto para ser pai. Mas a verdade é que eu cresci achando que o problema era eu. Essa sensação de abandono cresceu comigo como uma sombra que não se desgruda. Eu buscava Deus com intensidade, não porque era santo, mas porque eu queria ser amado, de verdade, por alguém que nunca fosse me deixar. Cheguei a me envolver com pornografia, e isso me fez me sentir ainda mais sujo, mais distante de Deus. Me arrependia, pedia perdão, caía de novo. Era um ciclo. Eu orava pedindo uma experiência verdadeira, algo que provasse que Deus ainda estava me ouvindo. Sabe aquele desejo de ver anjos, de ter visões, de receber profecias? Eu queria isso, não para me exibir, mas porque eu achava que só assim minha fé seria real. Numa dessas madrugadas, depois de um dia difícil com minha mãe, em que ela me acusou de ser ingrato e egoísta, eu desabei. Tranquei a porta do quarto, desliguei o celular e me joguei no chão. Não foi uma oração bonita, foi um desabafo, uma confissão. Chorei até perder o fôlego. Pedi perdão por tudo e implorei para que Deus se revelasse. Se o Senhor existe mesmo, me mostra com os meus próprios olhos. Eu gritava, com a cara molhada de lágrimas e o coração em pedaços. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os cachorros da rua latiam. A única coisa que eu ouvia era meu próprio soluço. A luz do poste da rua entrava pela persiana quebrada da janela e criava desenhos fracos no chão do quarto. O vento batia devagar na cortina, mas o ar dentro do cômodo parecia preso, denso, diferente. Foi aí que senti uma mudança súbita, como se o ambiente tivesse sido invadido por algo invisível. O cheiro do quarto mudou. Era um aroma adocicado, como de flores misturado com incenso. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Meus braços se arrepiaram inteiros. Senti uma eletricidade percorrendo minha nuca, como se alguém estivesse me observando. Quando levantei o rosto, vi um homem em pé, ao lado da minha cama. Ele era alto, vestia uma túnica branca que parecia feita de luz. A pele era clara, o cabelo castanho caía sobre os ombros e os olhos pareciam ver tudo. Brilhavam como ouro líquido. Na hora, meu corpo inteiro tremeu. Mas não era medo, era reverência. A sensação era como se eu estivesse diante de algo sagrado. Ele me olhou com ternura e disse: Daniel, eu ouvi tua oração. Eu sou Jesus. Eu não consegui dizer nada, só chorei. Chorei como uma criança que reencontra o pai depois de anos. Caí com o rosto no chão, sem forças, e uma sensação de calor me envolveu. Era como um abraço invisível. Eu sentia meu peito formigar, como se um fogo suave queimasse por dentro. Minha mente gritava: é ele, é o Filho de Deus, eu vi Jesus. Fiquei ali prostrado por minutos, talvez horas. Quando levantei o rosto, ele já não estava mais ali, mas o cheiro doce permanecia.
O quarto ainda parecia quente, como se aquela luz ainda estivesse pulsando nas paredes. Eu olhei ao redor, em choque. Tentei racionalizar, mas era impossível. Eu não estava dormindo. Eu tinha certeza. Eu sentia o chão frio sob meus joelhos, o suor escorrendo pelas costas e o coração acelerado. Eu tinha acabado de ver Jesus com meus próprios olhos, ou pelo menos foi o que eu achei. Na manhã seguinte, sentei à mesa com minha mãe e contei tudo. Esperei que ela chorasse comigo, que ela confirmasse que aquilo era uma visita divina. Mas ela apenas me olhou, com o senho franzido, e disse: Daniel, a Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. A gente precisa ter cuidado. Você orou pedindo experiências, mas e se o que veio não for de Deus? Na hora, me senti ofendido. Como ela ousava duvidar daquilo? Eu senti, eu vi, era impossível aquilo ter sido do mal. Era luz, era paz, era presença. Ou será que... Mas eu não queria pensar nisso. Eu queria continuar acreditando que eu era especial, que fui escolhido, que Jesus me visitou porque viu algo em mim que ninguém mais via. E foi nesse desejo, nessa sede, que eu comecei a abrir uma porta que nunca deveria ter sido tocada. Depois daquela madrugada, minha vida parecia ter mudado. Eu andava pela rua com uma sensação diferente, como se eu estivesse flutuando. Como se o mundo ao meu redor estivesse em câmera lenta e eu fosse o único com acesso a algo sagrado. Tudo que eu fazia parecia mais significativo. Até as coisas pequenas, como lavar o rosto ou olhar o céu, carregavam um peso espiritual. Eu estava convencido de que Jesus havia me visitado de verdade, e aquilo era o início de algo muito maior. No terceiro dia após o sonho, aconteceu algo ainda mais estranho, e foi aí que tudo começou a sair do controle. Eu estava orando em voz baixa, sentado no chão do meu quarto, com a Bíblia fechada no colo. O quarto estava em silêncio e eu só mexia os lábios, como de costume, mas de repente ouvi claramente uma voz dentro da minha mente. Não era um pensamento, era uma voz mesmo, quente, suave, profunda. Disse: Filho, não abra a Bíblia hoje, apenas me ouça. Senti um calafrio subir pela espinha, mas não tive medo. Aquela voz me dava uma paz estranha. Eu obedeci sem hesitar. Fechei a Bíblia e fiquei ali, ouvindo em silêncio. E essa voz continuou a falar comigo nas horas seguintes. Ela me chamava de escolhido. Dizia que eu era como os profetas do Antigo Testamento, que minha geração estava corrompida e que eu tinha sido separado para guiar os puros. No dia seguinte, essa voz me deu orientações específicas. Mandou que eu me afastasse dos meus amigos da igreja. Disse que eles eram carnais demais, que não entenderiam minha missão, e me mandou parar de ouvir o pastor da igreja onde eu congregava. Segundo a voz, ele já havia se vendido para o sistema. Eu confesso que isso me incomodou um pouco. Mas quem era eu para questionar? Eu tinha visto Jesus. Eu tinha ouvido a voz dele. Eu era especial. Dona Marli, a vizinha do andar de baixo, começou a desconfiar de mim. Uma senhora de oração, dessas que ficam a madrugada inteira ajoelhada na sala, com a Bíblia aberta. Ela me parou um dia na escada e disse: Daniel, querido, Deus me mostrou que algo escuro está rondando sua casa. Você está orando, filho? Fiquei paralisado, sorri amarelo, dei um amém e saí andando. Mas lá dentro fiquei incomodado. Essa mulher sempre teve discernimento. O que ela tinha visto? Por que ela falou aquilo logo agora? No entanto, a tal voz logo apareceu de novo na minha mente. Não ouça os fracos. Eles não têm a revelação que você tem. O tempo dos religiosos acabou. A partir daquele momento, eu comecei a me isolar. Apaguei fotos antigas, deixei grupos no WhatsApp, bloqueei irmãos da igreja. Priscila, a moça que gostava de mim e com quem eu vinha tendo uma amizade bonita, me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Eu ignorei. A voz me disse que ela era um laço emocional que o inimigo usaria contra mim. Comecei a jejuar quase todos os dias.
Passava longas horas deitado no chão, esperando que a voz falasse comigo. Às vezes ela vinha com conselhos, outras vezes com ordens, e eu obedecia todas. Uma noite, a voz me mandou destruir objetos da minha casa que tinham resquícios do mundo. Queimei minhas camisetas com frases seculares, rasguei cadernos antigos, joguei fora um presente que minha mãe tinha me dado há anos, tudo em nome da santidade. E quanto mais eu obedecia, mais eu me sentia importante, como se eu estivesse sendo elevado espiritualmente. Eu não percebia, mas o brilho da minha alma estava sendo apagado pouco a pouco. A presença que um dia me envolveu com doçura, agora vinha com peso. Às vezes eu sentia arrepios estranhos. Às vezes ouvia sussurros ao redor. E ainda assim, eu achava que era Deus me treinando. Éramos só eu e a voz. A voz que me chamava de profeta, mas estava aos poucos me prendendo numa caverna espiritual escura e fria. Foi por volta da segunda semana que as instruções começaram a mudar de tom. A voz ainda era doce, mas havia algo de diferente. Ela falava com mais urgência, com mais autoridade. Em vez de me chamar de filho, começou a me chamar de escolhido de guerra. Soava bonito, glorioso até, mas ao mesmo tempo pesado. Numa manhã, enquanto eu orava em jejum, ouvi claramente: você deve cortar o laço com a sua mãe. Ela é um obstáculo, um instrumento do inimigo. Na mesma hora, meu coração disparou. A imagem da minha mãe, me criando sozinha com tanto sacrifício, veio à mente. Mas a voz insistia. Repetia várias vezes: se você me ama, me obedece. Eu chorei, de verdade. Não queria magoá-la, mas obedeci. Comecei a tratá-la com frieza. Evitava conversar. Quando ela tentava me abraçar, eu dizia que estava em consagração. Passei a ficar trancado o dia todo no quarto. Ela começou a se preocupar, a bater na porta, me oferecer comida, mas eu a ignorava. A voz dizia que era prova de fidelidade, que o verdadeiro profeta anda só. Naquela mesma semana, recebi uma nova revelação. Deveria destruir todos os objetos que me ligavam ao passado. A voz me mostrou fotos da infância como portais espirituais. Mandou queimar tudo que representasse minha vida anterior. Comecei pelo armário, joguei roupas no chão, cadernos, cartas antigas e até um urso de pelúcia que eu tinha desde os 8 anos. Coloquei tudo num saco preto e levei para o quintal. Com as mãos tremendo, botei fogo. Enquanto as chamas subiam, algo estranho aconteceu. O fogo estalava com força, como se dentro dele algo estivesse gritando. Um cheiro estranho de cabelo queimado e enxofre se misturou à fumaça. Era insuportável. Me senti tonto. Voltei para o quarto e fiquei encolhido num canto, mas a voz veio de novo. Você está sendo purificado. É assim mesmo. Naquela noite, tive uma crise de ansiedade. A primeira de muitas. Comecei a sentir falta de ar, o coração disparou e um suor frio escorria pelas costas. Fui até o espelho do banheiro e mal me reconheci. Meus olhos estavam fundos, meu rosto pálido. Toquei meu peito tentando controlar a respiração, mas não adiantava. O mais assustador foi o momento em que senti que alguém me observava. Olhei para o espelho de novo e por uma fração de segundo vi outro rosto atrás de mim. Escuro, com olhos vermelhos. Mas quando virei, não havia nada. Na madrugada seguinte, a voz me deu uma ordem ainda mais perturbadora. Pegue uma faca e escreva a palavra santo com seu sangue. É a prova máxima. Fiquei imóvel. O tempo parou. Era como se tudo ao meu redor tivesse se calado para ouvir minha resposta. Senti minha mão formigar. Fui até a cozinha em transe, peguei uma faca pequena de serra, voltei para o quarto, ajoelhei, encostei a lâmina no antebraço e com a mão trêmula comecei a riscar a pele. Doeu, sangrou, mas consegui desenhar um S. Foi quando ouvi algo, um som seco, um riso abafado vindo de dentro da minha cabeça.
Eu olhei ao redor apavorado e vi no canto do quarto a figura que parecia aquele Jesus do sonho. Mas dessa vez ele estava sorrindo com malícia. Os olhos não tinham brilho, só um buraco negro onde devia haver luz. Desmaiei. Acordei horas depois com a faca no chão, o braço sangrando e o quarto gelado. A Bíblia que sempre ficava sobre a cama estava rasgada, jogada no chão. As páginas estavam sujas de sangue. E mesmo assim, eu continuei acreditando que tudo aquilo era Deus me moldando como profeta. Depois daquela madrugada em que tentei escrever santo no meu braço com sangue, algo dentro de mim mudou. Não era paz, não era glória, era outra coisa, um peso, uma densidade no ar. Meu quarto não era mais só meu. Eu sentia como se tivesse alguém ali o tempo todo. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que tinha alguém sentado na beirada da cama. Às vezes, eu ouvia passos. Outras vezes, apenas um sussurro abafado vindo da parede. O mais estranho foi quando um dos quadros do meu quarto, um versículo emoldurado que minha mãe me deu, caiu da parede sozinho, sem vento, sem tremor. Ele se espatifou no chão e o vidro se quebrou exatamente onde estava escrito o nome Jesus. Senti uma fisgada no estômago. Fui pegar os pedaços e, sem querer, cortei o dedo. O sangue escorreu direto sobre o nome rasgado. Foi ali que comecei a entender, ainda que negando internamente, que algo estava errado. As coisas começaram a piorar. A cada madrugada, eu acordava no mesmo horário, 3:03, sempre, sem alarme, sem motivo. Às vezes com calafrios, outras com dor de cabeça, ou com a sensação de que minha pele estava sendo tocada. Teve uma noite em que o som de um relógio batendo ecoava pelo quarto, mesmo sem ter nenhum relógio ali. Tic-tac, tic-tac. Como se o tempo estivesse sendo contado. Como se eu estivesse prestes a perder algo, ou a alma. E o cheiro. O cheiro começou a mudar. Primeiro era doce, como da visita que eu pensei ser de Jesus. Depois ficou amargo, como metal, como mofo antigo. Mas nas últimas noites, o cheiro era de enxofre. Forte, tão forte que eu vomitava. E quando abria a janela, o cheiro sumia. Mas ao fechar, voltava como uma parede invisível. A figura que antes aparecia nos meus sonhos começou a surgir nos cantos do quarto. Nunca diretamente, apenas de relance. Um vulto branco, um manto, uma silhueta imóvel no canto do espelho. Uma sombra atrás da porta. E sempre com os olhos fixos em mim. Eu tentava fingir que era imaginação, que era psicológico, mas no fundo, eu sabia, aquilo não era mais só espiritual, era físico, era real. Certa madrugada, acordei com o som da Bíblia sendo folheada sozinha. Ela estava fechada no criado mudo, mas as páginas se mexiam, como se alguém as folheasse com raiva. Quando me levantei e toquei nela, senti um choque. Meu braço formigou por minutos. Vi que algumas páginas estavam rasgadas, principalmente as que falavam sobre o sangue de Cristo, libertação e discernimento de espíritos. Uma noite, o espelho do guarda-roupa rachou de cima a baixo, sem que nada encostasse. Eu estava orando, ou pelo menos achava que estava, quando ouvi um estrondo. A rachadura formou algo que parecia uma cruz invertida. Fiquei paralisado. A lâmpada começou a piscar. Um frio absurdo tomou conta do quarto. Senti um arrepio tão forte que meus dentes bateram. E então eu vi. Não em sonho, não em pensamento. Eu vi. A figura estava no pé da cama. Vestia branco, sim, mas o branco não brilhava. Ele sugava a luz. Era como se aquela roupa estivesse viva, pulsando. O rosto era o mesmo que eu tinha visto naquela primeira noite. Mas agora, os olhos eram 2 buracos negros, sem fundo, sem vida. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso torto, sarcástico, e disse: "Agora você é meu profeta." Tentei gritar. Nada saiu. A garganta travou.
Tentei me mover. O corpo não respondia. Comecei a chorar, mas as lágrimas ardiam. Parecia um ácido. Quando consegui murmurar o nome Jesus, ele desapareceu. Mas uma gargalhada ecoou pelo quarto. A partir daquele dia, eu parei de orar. Não por rebeldia, mas por medo. Eu não sabia mais quem estava do outro lado quando eu fechava os olhos. Depois daquela noite em que vi o Jesus sorrindo com olhos vazios, algo dentro de mim quebrou. Eu ainda queria acreditar que aquilo era parte de uma provação espiritual, que Deus estava me moldando, testando minha obediência. Mas por dentro eu estava destruído. O que antes era paz virou opressão. O que antes era luz virou sombra. Mas eu não conseguia mais sair. Eu estava preso. A voz continuava me visitando. Só que agora ela não sussurrava mais. Ela ordenava, com autoridade, como um general dando comandos a um soldado. E eu obedecia, porque parte de mim ainda acreditava que tudo aquilo era a vontade de Deus. E a outra parte já não tinha forças para resistir. Foi numa sexta-feira à noite, perto da meia-noite, que tudo atingiu o pior ponto. Eu estava deitado na cama, sem conseguir dormir. O cheiro de enxofre estava forte, mas eu já tinha me acostumado. O quarto estava escuro, a lâmpada da cabeceira queimada há dias. De repente, senti aquela presença de novo. Pesada, quase sólida. O ar ficou denso. E então, a voz. Daniel, você chegou ao último estágio. Está pronto para provar sua fidelidade. Sacrifique sua carne, como Abraão fez com Isaque. Meu corpo travou. Eu sabia o que aquilo significava. A faca, o sangue, a morte. Mas a voz continuava. Mate o que resta de humanidade em você. Eu preciso de um vaso limpo. Levantei, como em transe. Fui até a cozinha. Peguei a mesma faca da outra vez. Não era afiada, mas era o suficiente. Voltei para o quarto. Tranquei a porta. Me ajoelhei. A voz guiava cada movimento. Corte seu peito. Escreva meu nome com seu sangue. Sacrifique-se. Me entregue o que você tem de mais precioso. Comecei a chorar, alto. Pela primeira vez pedi ajuda, mas não para Deus. Eu nem sabia mais como falar com Ele. Pedi ajuda para ninguém. Chorei como uma criança perdida no escuro. Peguei a faca, coloquei sobre o peito e comecei a pressionar. A ponta tocou a pele. Sentia o frio do metal. Sentia a carne se abrir aos poucos. Sangue quente escorrendo devagar. A dor era real. Mas o pior era o vazio. A sensação de que eu estava fazendo aquilo sozinho, por um Deus que já não estava mais ali. De repente, um grito me tirou do transe. Era a Priscila. Daniel, abre essa porta, em nome de Jesus, abre! Eu não fazia ideia de como ela tinha chegado ali. Não falávamos havia semanas, mas ela estava lá, batendo, chorando, clamando. Isso não é de Deus. Você está sendo enganado. Eu sonhei com você morrendo, Daniel. Eu estou aqui. A voz dentro de mim gritou mais alto. Cala ela é um demônio. Mas pela primeira vez, eu hesitei. Soltei a faca. Me arrastei até a porta. Com as mãos sujas de sangue, abri. Priscila me abraçou forte, ignorando tudo. Eu tremia, chorava. Ela só repetia. Eu estou aqui. Eu estou aqui, você não está sozinho, Deus nunca te deixou. Foi ali, naquele abraço, que algo rachou dentro de mim. Pela primeira vez em semanas, eu senti algo diferente. Um calor de verdade, um toque humano, um amor que não cobrava dor. Ela me levou para fora, me lavou, me deu água, me fez prometer que iria com ela até o pastor da antiga igreja. Eu não tinha forças para discutir. Só chorava, só balançava a cabeça, mas naquela madrugada, sozinho de novo no quarto, ouvi a voz pela última vez. Você traiu seu propósito. Agora você vai me ver como eu sou de verdade. E eu vi. Mas isso é o próximo capítulo. Naquela noite, depois que Priscila me impediu de fazer uma loucura, eu dormi pela primeira vez em semanas. Um sono profundo, pesado,
como se meu corpo tivesse finalmente desligado. Mas o que eu vi naquela madrugada não era sonho, era diferente, era real demais. Como se minha alma tivesse sido arrancada do corpo e levada para outro lugar. Eu me vi em um campo escuro, com um céu vermelho. Tudo ao redor era cinza, seco, morto. O ar era quente, mas abafado. E havia um som, algo como milhares de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Era como se cada árvore, cada pedra, cada pedaço de terra tivesse sido contaminado por lamento e engano. No centro daquele lugar havia um trono feito de ossos retorcido, com espinhos e serpentes enroscadas na base. E ali, sentado com uma túnica branca, estava o homem que eu achava que era Jesus. Ele me olhou com os mesmos olhos que vi na primeira noite, agora negros como carvão. Mas o sorriso era idêntico. Aquele mesmo sorriso que me fez chorar de emoção, agora me causava náusea. E então eu ouvi uma voz, mas dessa vez era diferente. Era clara, firme, cheia de autoridade. Vinha do alto. Uma presença tomou conta do ambiente. Luz, uma luz tão forte que nem mesmo as sombras podiam se esconder. Daniel, você pediu uma experiência, mas abriu a porta para o engano. Eu me virei. Um anjo, gigante, com uma espada flamejante. Os olhos pareciam feitos de trovão. Ele apontou para o trono e disse: aquele não é o Filho do Altíssimo, é o pai da mentira. O mesmo que tentou enganar Jesus no deserto. O mesmo que se disfarça de anjo de luz. Nesse momento vi a figura no trono se levantar. Suas vestes começaram a se rasgar, revelando uma criatura grotesca por baixo. Chifres dourados saíam do crânio. Asas de morcego se abriam nas costas, e sua pele se enchia de símbolos invertidos. Era o próprio diabo, disfarçado de Cristo. A criatura me apontou o dedo e gritou: você era meu! Eu te dei poder, te dei glória, você me escolheu! E então, ao redor do trono, vi milhares de pessoas ajoelhadas. Rosto conhecido, influenciadores gospel, pregadores da internet, artistas cristãos, todos cegos, adorando aquela figura sem saber. Cada vez que diziam glória a Deus, correntes invisíveis se prendiam ao corpo deles. Estavam cativos, não por demônios horríveis, mas por uma aparência de luz, por um Jesus falso. Comecei a gritar, a chorar. Me perdoa, me tira daqui, eu fui enganado. Eu berrava, desesperado. O anjo colocou a mão sobre minha cabeça e disse: é a graça que liberta. Mas primeiro, você precisa reconhecer que o orgulho te cegou. No instante seguinte, fui lançado para trás com força. Quando abri os olhos, eu estava no meu quarto, suando, ofegante, o lençol encharcado, o coração batendo como um tambor. Olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas havia um detalhe. No chão, ao lado da cama, havia um pedaço de papel. Peguei com mãos trêmulas. Era uma página da Bíblia, uma das que tinham sido rasgadas dias antes. Nela estava escrito: pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Naquele instante não tive mais dúvidas. Eu fui enganado e quase perdi a alma. Depois da visão, fiquei 3 dias sem sair do quarto. Minha mãe, preocupada, achou que era depressão. Mal comia, mal falava. Mas não era tristeza, era choque espiritual. Eu tinha visto o próprio inferno disfarçado de céu. E pior, eu tinha sido um instrumento dele. Comecei a lembrar dos vídeos que eu postei nas redes sociais durante aquele período em que achava estar sendo usado por Jesus. Eram vídeos curtos, mas cheios de supostas revelações, profecias, alertas contra igrejas, contra líderes, contra irmãos de fé. Palavras que eu jurava serem de Deus, mas que agora, com clareza, eu via que estavam cheias de orgulho, julgamento e confusão. Decidi assistir a um deles. A voz era a minha, mas havia algo estranho. Meu rosto estava diferente. Os olhos pareciam escuros, fundos.
A luz do quarto estava levemente distorcida, como se algo estivesse ali por trás da câmera. E então aconteceu algo assustador. Enquanto assistia ao vídeo, a minha própria voz dentro da gravação começou a mudar. Do nada, ela ficou mais grave. Palavras começaram a surgir entre as frases, como se eu estivesse falando em duas línguas ao mesmo tempo. Idiomas estranhos, guturais, línguas demoníacas. E ao fundo se escutava um chiado, como se alguém estivesse sussurrando meu servo, repetidas vezes. Fui para os comentários, e aí o pânico tomou conta. Centenas de pessoas estavam escrevendo coisas como: tive um sonho com esse homem vestido de branco. Depois que vi esse vídeo, comecei a jejuar e me afastar de todo mundo. Você é um verdadeiro profeta. A voz de Deus está em você. Outros estavam passando pelo mesmo que eu passei, ouvindo vozes, se isolando, recebendo ordens espirituais. E todos diziam que isso começou depois de assistir meus vídeos. Foi quando eu percebi: o inferno usou minha fé fraca para espalhar confusão em nome de Deus. Naquela hora vomitei, literalmente, um líquido escuro e espesso. O cheiro era horrível, como carne podre. Eu tremia inteiro, sentia como se minha alma estivesse sendo arrancada pela boca. Tentei orar, mas as palavras não saíam. E quando finalmente consegui dizer: Senhor, me perdoa, as luzes do quarto piscaram, a tela do notebook apagou e todas as janelas do navegador se fecharam sozinhas. O computador reiniciou. Na tela, por alguns segundos, apareceu uma imagem que me gelou o sangue. Meu próprio rosto, com olhos pretos, uma versão minha demoníaca, sorrindo. Foi rápido, sumiu em segundos, mas eu vi. Corri para o banheiro, me olhei no espelho, comecei a chorar, pedi perdão, gritei: eu não sabia, eu só queria te servir, Deus. E então, dentro da minha mente, escutei algo que jamais vou esquecer. Foi você quem pediu uma experiência. Agora você sabe como o inferno opera. Era como se Deus estivesse respondendo, com dor, com verdade, com justiça. Apaguei todos os vídeos, mas o estrago já estava feito. Os comentários continuavam. Pessoas que eu nunca vi dizendo que foram tocadas por uma presença ao ver meus olhos. Alguns até diziam que tinham feito pactos, inspirados pelas minhas palavras. Ali, entendi uma coisa: até uma pregação pode ser uma armadilha do diabo, se o coração do pregador estiver nas mãos erradas. Depois daquela noite, em que vi meu próprio rosto possuído no computador, entendi que eu precisava de ajuda. Sozinho, eu não ia conseguir sair daquilo. Havia coisas dentro de mim que já não eram minhas, vozes que eu não controlava, pensamentos que surgiam como flechas na mente, e uma presença constante, como se alguém tivesse se alojado no meu corpo. Foi a Priscila que insistiu para me levar até o pastor Jonas, um homem simples, mas conhecido por sua autoridade espiritual. Quando cheguei à igreja, ainda envergonhado e sem forças, ele apenas olhou para mim e disse: você abriu uma porta, filho, mas Deus trouxe você aqui para fechá-la com força. Entramos numa sala de oração pequena. Era mal iluminada, com paredes de tijolo cru, mas o ambiente era diferente. Tinha paz, um peso espiritual contrário ao que eu carregava. Assim que me ajoelhei, a opressão começou. O pastor orava com calma, mas com firmeza. Impunha as mãos sobre minha cabeça e dizia: todo espírito de engano, todo falso Cristo, eu te repreendo agora. Foi aí que eu perdi o controle. Comecei a rir, alto, mas não era eu. Minha boca se contorcia sozinha e eu ria como um louco. Depois, os olhos reviraram. Caí no chão. Meus braços se agitavam e minha voz mudou. Fiquei com a garganta rouca e o som que saía da minha boca era gutural. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Ele era nosso, ele pediu, ele entregou a alma, diziam.
Os obreiros tentavam me segurar. Meu corpo ficou pesado, violento. Senti queimar por dentro. O peito parecia estar pegando fogo. O sangue nos olhos, as mãos com força sobrenatural. Mas no meio do caos, ouvia a voz do pastor. Espíritos de mentira, eu te ordeno, solta o Daniel, agora! A sala ficou gelada, literalmente. O suor escorria pelo meu corpo, mas o ar ficou frio como gelo. O pastor pediu a todos que orassem em voz alta. Um dos obreiros começou a cantar um hino antigo, e naquele momento, algo dentro de mim começou a se debater. Eu gritei. Vomitei um líquido preto, viscoso, com cheiro de podridão. Comecei a bater a cabeça contra o chão, tentando parar aquela dor absurda. Via vultos, sentia mãos invisíveis me puxando pelas pernas. Ouvi gritos dentro da minha mente. Vi a imagem do falso Jesus me amaldiçoando, dizendo que eu era um traidor. Mas então, Priscila entrou na sala. Ela caiu de joelhos e começou a orar com autoridade. Não com gritos, mas com fé real. Senhor Jesus, o verdadeiro, liberta ele, traz de volta o teu filho, mostra que só tu és Deus. De repente uma luz me cercou, não com os olhos, mas com o espírito. Era como um manto quente que me envolvia. Pela primeira vez em semanas, eu senti paz, um descanso, como se Deus dissesse, chega, agora ele é meu de novo. Caí de lado, esgotado. O corpo tremia, a boca sangrava, mas algo havia saído. Eu sentia, o peso se foi, o cheiro ruim se dissipou, a respiração voltou ao normal. O pastor me olhou nos olhos e disse, Daniel, agora sim, você viu o verdadeiro poder, isso foi livramento. E foi ali, naquela sala simples, que a guerra terminou. Não porque eu venci, mas porque Jesus entrou e expulsou o falso Cristo do meu corpo. Depois daquela noite intensa, em que o falso Cristo foi expulso da minha vida com gritos, vômito, orações e lágrimas, eu passei os dias seguintes em silêncio. Meu corpo doía. Minha garganta estava arranhada, meus olhos fundos, como se eu tivesse envelhecido 10 anos em 2 semanas. Mas o que mais doía era a alma. Eu me sentia como alguém que sobreviveu a um naufrágio. Vivo, sim, mas à deriva, cercado pelos destroços do que um dia foi fé. Minha mãe ficou ao meu lado o tempo todo. Priscila também. Os dois pareciam estar andando em ovos ao meu redor. Eu era como alguém em recuperação após uma cirurgia espiritual. Um cuidado que eu nunca tinha sentido antes. E por mais estranho que pareça, era a primeira vez que eu me permitia ser cuidado. No terceiro dia, sozinho no quarto, dessa vez sem opressão, sem vultos, sem voz nenhuma, fechei a porta, apaguei a luz e sentei no chão. A mesma posição de semanas atrás, quando tudo começou. Mas agora não havia orgulho, não havia exigência, só humildade. Senhor, eu não te peço mais experiências, nem visões, nem sinais. Eu só quero sentir que o Senhor ainda me ama. O quarto ficou em silêncio. Por alguns segundos eu pensei que ele não viria, que depois de tudo Deus tinha se afastado, que eu tinha falhado demais, que já era tarde. E foi então que aconteceu. Mas não veio com fogo, nem luz, nem anjos, nem trovões. Veio com paz, uma paz tão suave que eu chorei só de senti-la. Começou como um calor no peito, um sopro leve no ar. O ar parecia leve, o silêncio parecia vivo. Fechei os olhos e vi ele, não com os olhos do corpo, mas com os do espírito. Ele estava de branco, sim, mas não brilhava como o outro. Ele era simples, as vestes sem luxo, os olhos de um castanho profundo, cheios de compaixão. E quando ele me olhou, eu soube. Era Jesus, o verdadeiro. Ele não disse profeta, nem escolhido. Ele só me chamou de filho. Filho, eu estava aqui o tempo todo. Você é que foi longe demais, mas eu vim buscar o que se perdeu.
Eu chorei como nunca chorei antes. Me joguei no chão, encolhido, como um menino que voltou para casa depois de anos perdido. E ele não me acusou, não me cobrou, só me envolveu com amor. Ali, entendi o que nunca tinham me ensinado. O verdadeiro Jesus não precisa de espetáculo. Ele não oprime, ele acolhe. Ele não exige sangue, ele derramou o dele por mim. Ele não grita, ele sussurra. E o que ele mais quer não é minha performance espiritual, mas minha sinceridade. Fiquei ali por mais de 1 hora, sem palavras, sem voz, sem força, só com o coração derramado diante do único que pode restaurar. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sonhei com campos verdes, com luz suave, com um abraço apertado. O pesadelo acabou. E quando acordei, eu sabia. Agora sim, eu sou de Cristo. Algumas semanas se passaram desde aquela madrugada em que eu senti o verdadeiro Jesus me tocar. Eu já tinha voltado a frequentar a igreja, participava das orações, me reconciliava com pessoas que eu tinha afastado. Até com minha mãe, que me recebeu de volta sem rancor, apenas com lágrimas e um abraço demorado. Mas ainda faltava algo. Faltava contar ao mundo o que eu vivi. Mostrar que não era só uma fase ruim ou um erro de discernimento. Era mais profundo, era espiritual, era infernal. Então eu decidi gravar um vídeo. Não para likes, não para views, mas porque eu fui instrumento do diabo e agora precisava ser instrumento de Deus. Liguei a câmera, olhei direto para a lente e comecei. Meu nome é Daniel. E eu vim contar como o diabo se disfarçou de Jesus e quase me levou para o inferno. Nos minutos seguintes, abri meu coração. Contei tudo, desde o sonho com o falso Cristo, as ordens estranhas, os jejuns destrutivos, o isolamento, a destruição dos objetos, os vídeos manipulados, as vozes, até o momento em que quase me matei achando que era obediência. Mostrei as marcas no braço, as fotos do quarto destruído, os cadernos rasgados, a página da Bíblia que foi deixada no chão, com 2 Coríntios 11:14. Mostrei também a cura, a oração do pastor Jonas, o abraço da Priscila, a presença do verdadeiro Jesus. E com os olhos cheios d'água eu disse, o verdadeiro Cristo não grita dentro da sua cabeça. Ele não exige sangue, ele não quer que você destrua tudo e se isole. Ele quer te restaurar, te amar, te dar paz. Fechei o vídeo com uma frase que saiu de dentro da alma. Nem tudo que brilha vem de Deus, nem todo Jesus que aparece é o verdadeiro. O inferno sabe se disfarçar, mas o verdadeiro Cristo você conhece pela paz. Postei o vídeo e fui dormir. No dia seguinte, acordei com o celular travado. Milhares de comentários. Gente do Brasil todo dizendo, eu vivi algo parecido. Agora entendo o que aconteceu comigo. Você salvou minha alma. Obrigado por falar o que ninguém tem coragem. Claro, vieram também os zombadores. Os que me chamaram de louco, fanático, emocional. Mas eu não ligava mais. Pela primeira vez na vida, eu estava em paz com Deus, comigo mesmo e com a verdade. Hoje, eu sigo firme. Não busco mais experiências místicas, busco a presença, a verdadeira. Aquela que traz arrependimento, não orgulho, que liberta, não escraviza, que cura, não fere. E se você chegou até aqui ouvindo tudo que vivi, eu deixo um alerta sincero. O diabo não vai aparecer com chifres e tridente. Ele vai se vestir de luz, vai te chamar de profeta, vai usar a Bíblia, vai usar a sua própria fé contra você. Mas o verdadeiro Jesus, o verdadeiro, ele não precisa se provar. Ele só ama e liberta. Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar, eu vou interceder pela tua vida. Toda a maldição hereditária, todo mal vai ser repreendido através desta oração, deste clamor. Eu vou clamar, e aonde você estiver me assistindo este vídeo, assistindo esta oração, eu vou clamar, e todo mal que
que tenta afligir a tua alma, o teu coração, a tua família, será repreendido e jogado por terra. Dê seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu engrandecer, louvar e falar com o Senhor das tuas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Deus Todo-Poderoso, quero eu já entregar, meu Pai, a cada servo e serva tua, que vai ouvir e ver esta oração. Deus Todo-Poderoso, vai alcançando com as tuas mãos poderosas a cada inscrito e não inscrito deste canal. A cada pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, meu Pai, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados do alto da cabeça à planta dos pés. Quero eu lhe pedir nesta hora, na autoridade do teu nome, porque eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer, né? E pode, meu Pai, levantar e quebrar toda a seta e amarrar todo o mal neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, quero eu lhe pedir por servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração, vai quebrantando, meu Pai, a cada coração, quebranta, meu Pai, os teus filhos, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda maldição hereditária, que venha penetrar e que tenta invadir o seu ser, todo bloqueio mental nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. No teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para levantar, há poder, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para jogar todo o bloqueio mental do ser humano por terra. Ô Espírito Santo, eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, que o Senhor venha fazer o teu agir e venha tocar em cada mente, em cada alma, que os teus filhos, meu Pai, venham ser libertos, que aqueles, meu Pai, que precisam de um toque do teu Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor, meu Pai, resplandece, a tua glória, meu Pai, vivifica dentro do nosso ser e dentro, meu Pai, do nosso coração. Quero eu, meu Pai, entregar neste dia chamado hoje os servos e servas tuas que precisam, meu Pai, ser levantados, que precisam ser tocados, que precisam, meu Pai, de um mover na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal, no seu casamento, namoro, noivado, relacionamento. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. A tua glória, meu Pai, venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada, meu Pai, família, em cada casa, em cada lar. Ô Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, a partir, meu Pai, deste clamor, desta súplica, ô Espírito Santo, o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, dos teus filhos. O triste, meu Pai, vai sair alegre. Ô Espírito Santo, que está com a porta fechada, a porta vai se abrir e as portas, meu Pai, do inferno não prevalecerão contra o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu creio na tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, e o Senhor penetra, meu Pai, com o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, meu Pai, ser cheio.
Eu quero, meu Pai, ser abençoado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, todas as correntes que amarram os teus filhos, meu Pai, para eles não conseguirem ir para frente, para eles parar e desistir na caminhada. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do teu santo nome, que nesta hora o vento do Espírito Santo venha tocar e venha ter, meu Pai, libertação de almas através desta oração, deste clamor. Os teus filhos, meu Pai, vão receber, meu Pai, a tua bênção, Senhor amado, sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada família, que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está presente na nossa casa, que o Senhor está presente no nosso lar, que o Senhor já está, meu Pai, invadido. Oh, Espírito Santo, todo o meu ser vai tocando de dentro para fora, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Deus, toda seta enviada das profundezas do inferno, oh Espírito Santo, que as portas do inferno nesta hora não venham prevalecer, meu Pai, quanto o teu povo, a tua igreja. Eu creio nesta hora que através deste clamor, desta súplica, pessoas estão sendo libertas. O mal, meu Pai, está sendo amarrado. Deus Todo-Poderoso, e o teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é fiel. A tua palavra diz, meu Pai, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. E eu creio, meu Pai, na promessa. Quando o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas o Senhor, a tua palavra, meu Pai, não morre. E quem tem promessa, meu Pai, é tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas vai se cumprir. Quero lhe pedir, meu Pai, por cada pedido de oração dos teus servos e servas tuas, que fazem, meu Pai, lá nos comentários, a cada servo, a cada serva, a cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, que o Senhor nesta hora venha visitar e venha quebrar, meu Pai, todo o mal na vida, meu Pai, dos teus servos e servas tuas, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados. Oh, Espírito Santo, nesta hora, invade, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, que o Senhor venha entrar nas famílias, toda maldição hereditária, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra, meu Pai, feita a 7 palmos da terra, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas matas virgens, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco em meias batalhas, em meias guerras. O Senhor continua fiel. Pode o homem falhar, posso eu, meu Pai, falhar, posso eu falar e não fazer, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, meu Pai. Deus
Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor, meu Pai, venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser. Vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, um depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando ser levantado, precisando ser tocado, precisando ser liberto, precisando, meu Pai, de um toque, meu Pai, espiritual, que a Tua presença, meu Pai amado, venha entrar e venha penetrar no nosso coração. Todos os dias, meu Pai, eu peço sabedoria e entendimento da Tua palavra dentro, meu Pai, do meu coração. Espírito Santo, que nesta hora sabemos, meu Pai, Espírito Santo, que tudo vai se cumprir na vida do Teu povo, da Tua igreja. Por isso, meu Pai, eu digo nesta hora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, pensando em parar, outros, meu Pai, querendo cometer até uma loucura. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, toda a opressão maligna. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no Teu nome há poder, meu Pai, e eu creio, como diz a Tua palavra, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Tua palavra é viva e eficaz em nossos corações. A Tua palavra, meu Pai, penetra em cada coração neste dia chamado hoje, e eu só tenho, meu Pai, a agradecer, eu só tenho, meu Pai amado, a louvar, eu só tenho, meu Pai, a engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, que fez o céu e criou a terra e criou o mar e criou o universo e criou todas, meu Pai amado, seres humanos que existem nessa humanidade. Pai Celeste, nesta hora, que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger e venha nos guardar de toda a seta do adversário. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida e dos assaltos e dos acidentes, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta se aproximar e venha, meu Pai amado, tentar, meu Pai amado, enganar, espírito de engano, espírito, meu Pai, de Judas Iscariote, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de falsidade, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste dia chamado hoje, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala cada dia mais e mais, meu Pai, com Teu povo, a Tua igreja. A Tua igreja anseia pela Tua volta. Deus Todo-Poderoso, e o céu ele é tomado à força, e a salvação, meu Pai, ela é individual, e eu creio nesta hora, a partir desta oração, que o Senhor está fortalecendo a nossa alma, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece e nos dá vitória. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado. Nos dê, meu Pai, um dia tranquilo. Nos dê, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as janelas do céu sendo abertas na vida de cada um. Que todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes venham ser quebrados nesta hora. Fica conosco, derrama a Tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos
orando e clamando sobre a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural e vai te envolver com a sua glória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai. Fui, irmão. Fica com Deus.